é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado está o Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Podemos assentar? Amém. Nunca se viu, nem com olhos se viu, nem jamais se percebeu, porque nunca existiu outrora ou agora e nem nunca haverá um Deus além de Ti, que trabalha para aquele que nele nunca se ouviu, nem com olhos se viu, nem jamais se percebeu, porque nunca existiu outrora ou agora e nem nunca haverá
trabalha para aquele que nele espera. Amém. Nós temos a alegria de ter em nosso corpo docente um dos melhores professores do Amazonas e eu até diria do Brasil. E a alegria maior é porque a sua primeira formação é pela convenção. Pastor Marcelo Alves é fruto do trabalho de educação teológica da Convenção Batista do Amazonas. Aliás, não só ele, nós temos aqui também pastores formados, o pastor Célio, o pastor Nelmo, e alguns pastores que eu estou vendo aqui, são frutos do esforço da educação teológica de nossa convenção. Pastor Marcelo, além de teologia, tem vários outros cursos superiores, diversas especializações, e também é mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, onde também é professor. E nós temos a alegria de tê-lo em nosso corpo docente e hoje, de maneira muito especial, também como representante de todos nós, judicial e extrajudicialmente, como presidente da Convenção Batista do Amazonas. Quero passar para ele a palavra, para as suas palavras, e ele será o nosso orador da noite. Pastor Marcelo. Obrigado, pastor Jorge. Obrigado. Meus amados, para mim é uma alegria imensa poder nessa noite estar aqui nesta formatura trazendo a palavra de Deus. Como é bom nós podermos olhar para os nossos formandos, nossos alunos, e ver essa alegria no rosto de cada um. Alegria transbordando também no coração do nosso diretor. Então, para mim é um privilégio estar aqui nessa formatura, trazendo a palavra do Senhor, como tem sido um privilégio nesse ano, servir na Convenção Batista do Amazonas e no Seminário Eurico Nelson. Quando, nessa perspectiva de serviço, de nos colocarmos à disposição do reino do Senhor, então fica muito mais fácil trabalhar com pessoas especiais, tanto lá na convenção, como pastor Nelmo, como também aqui na nossa faculdade, no nosso seminário Eurico Nelson. Então, nesta noite, eu fiquei pensando, o que eu vou trazer para os seminaristas, para os futuros pastores, para os ministros de música, para o pessoal também da educação religiosa, e pensamos então nesse tema da devoção à pregação. E o texto sagrado que desejamos então apresentar nessa noite, lê-lo nessa noite, é de 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, lerei na NVI, diz assim a palavra do Senhor: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque um dia fomos alcançados por Tua palavra, e temos o privilégio de compartilhá-la
nessa noite. Nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, a Bíblia é o livro da devoção do pastor, do obreiro, do ministro de música e também da pregação. A Bíblia não deve ser lida ou acessada. Hoje a gente tem a Bíblia eletrônica, né, nos nossos celulares e tudo mais. Então, a gente pode fazer uso tanto da Bíblia no papel quanto então eletronicamente, mas ela não deve ser lida apenas como um livro de consulta do pastor, do líder, quando ele for pregar, quando ele for montar então uma ordem de culto, uma liturgia de culto. É muito fácil olharmos para a Bíblia apenas na perspectiva instrumental, ou seja, quando tivermos que pregar, e nós somos sabedores que os pastores, os obreiros, né, pregam muito, se prega domingo de manhã, se prega domingo à noite, se prega na quarta-feira, se prega num casamento, num culto fúnebre, num congresso, pregamos em formatura, pregamos em todas as solenidades. Nós pregamos e pregamos. Então, nós, nessa noite, devemos pensar, então, que a devoção, ela alimenta a pregação. Devoção alimenta a pregação, que realimenta, então, a devoção. Eu me lembro de um concílio, onde um examinando foi reprovado na primeira pergunta do exame de conversão e chamada, que foi o seguinte: você já leu a Bíblia toda? Aí ele respondeu: ainda não tive essa oportunidade. Aí o examinador disse assim: então eu proponho que a gente suspenda o concílio e dê um tempo para o examinando então ler a Bíblia toda. Depois de 6 meses ele estava ali, né? E aí o mesmo examinando, o examinador perguntou dele assim: e agora, você já leu a Bíblia toda? Eu disse: agora eu já li, sim, a Bíblia toda. Então ler a Bíblia, estudar a Bíblia faz parte da nossa vida, mas quando nós olhamos para ela apenas na perspectiva instrumental, quando temos de pregá-la, às vezes nós perdemos de vista essa relação devocional de estudá-la como realmente como devoção, como alimento para a nossa vida. Então pensemos que a pregação, ela é produto da devoção, resultado da devoção, mas ao mesmo tempo ela alimenta a devoção. Ou seja, eu prego daquilo que eu estudo, que eu bebo da Bíblia, e quando eu prego, eu sou estimulado a voltar para a Bíblia. Então, veja só que nós somos sempre estimulados para voltarmos à Bíblia. Então a relação é muito estreita entre devoção e pregação. Não podemos imaginar uma pregação sem devoção, e na vida do pastor especialmente, quase sempre a devoção aponta para a pregação. Nós estamos lendo um livro, por exemplo, estudando um texto bíblico, e logo pensamos em oportunidades de pregar, de ensinar. Então, nessa direção, nessa noite, eu proponho para este momento 3 desafios. O tempo que nos foi dado é curto, mas vai dar para nós abordarmos esses 3 desafios. No curso, nós temos naturalmente de ler vários autores. Vocês leram vários autores, leram Gruden, Champlin, Roger, Olson e tantos outros que poderíamos mencionar aqui. Vocês leram vários desses autores, e devido aos muitos compromissos que nós temos e a tirania do tempo muitas vezes, né,
aperta cada vez mais o tempo. Então, o primeiro desafio que nós desejamos apresentar nessa noite é o seguinte: aprofunde-se em sua relação com a Bíblia, a palavra de Deus. Aprofunde-se. A tirania do tempo muitas vezes urge, mas é necessário nos aprofundarmos. Queremos que as nossas ovelhas leiam a Bíblia, que elas orem mais, mas e nós, outros líderes, a partir do texto que lemos e os conselhos, o conselho que o apóstolo Paulo, então, ele dá a Timóteo, esse conselho que ele oferece, atente bem para a sua própria vida e a doutrina, é o conselho de Paulo para Timóteo. Eu quero compartilhar com vocês 5 níveis de relacionamento com a Bíblia, para que essa estrutura didática fique gravada no nosso coração e na nossa mente. Então, 5 níveis de relacionamento com a Bíblia. O primeiro nível eu chamo de nível da percepção. E aqui eu uso o verbo ouvir. Há pessoas que tudo que conhecem da Bíblia veio pelo que elas ouviram da Bíblia. Elas ouvem o pastor no domingo, elas ouvem o pregador na televisão, no rádio, na internet, ouvem, e esse é o nível mais básico de aprendizado. Por que é mais básico? O problema desse nível é que torna a pessoa dependente de outra pessoa, porque para que ela ouça, alguém tem de falar, e se quem fala for infeliz no que fala, então ela aprenderá errado, ela vai praticar errado, ela seguirá uma trilha errada. Por isso é o nível mais básico. Por essa razão é o nível mais básico. Mas o segundo nível é o nível da constatação. Pense comigo no verbo ler. Então, agora ele ouve, ele já ouviu, mas ele também lerá a palavra do Senhor. Agora é um pouco mais seguro. Por quê? Quando ela ouve, e seguindo o exemplo naturalmente dos cristãos bereanos, de Atos 17, quando há uma discrepância entre o que ela ouviu e o que ela leu, ela tem de resolver um problema, porque o que eu ouvi no domingo foi uma coisa, o que eu ouvi no rádio, o que eu ouvi na televisão foi uma coisa, mas o que eu estou lendo aqui é outra coisa. Então, eu fico com o que eu li, ou eu fico com o que eu ouvi. A pessoa tem de resolver, então, este problema, ela entra num dilema, e esse problema precisa ser resolvido, e nessa tentativa de resolver isso, ela vai crescer, ela ganha autonomia, ela não fica mais dependente, e ela começa a criticar, então, tanto aquilo que ela ouviu, quer seja na televisão, ou no rádio, ou no próprio púlpito da sua igreja, porque ela leu, e há uma discrepância, e esse nível é o nível, então, da constatação. O terceiro nível, portanto, é o da investigação. Agora é o verbo estudar, que nós devemos destacar. Para eu saber o que a Bíblia diz, basta que eu a leia, mas para eu saber o que ela quer dizer, eu preciso estudá-la, eu preciso investigá-la, e às vezes aquilo que eu penso que a Bíblia quer dizer, somente com a leitura, quando eu vou estudar, eu percebo e descubro que o que ela quer dizer é muito mais amplo, é muito mais profundo do que simplesmente aquilo que está ali, daquilo que ela diz. Pense comigo numa placa de trânsito que diz assim: pare. Você está dirigindo o seu carro e você vê aquela placa. Você para o seu carro, a placa fica ali, você parou o seu carro ali,
Mas você não vai ficar parado ali a vida inteira. Você observa, olha para um lado, para o outro, e se há segurança, você segue. Porque a placa diz pare, mas o que a placa quer dizer é pare, veja se há segurança, e se houver segurança, siga. Então, o que ela quer dizer é mais amplo, mais importante, mais profundo do que simplesmente o que ela diz. É também assim com as escrituras sagradas, com o texto sagrado. Não basta ler, eu preciso estudar. Lendo eu descubro o que está escrito. Estudando eu encontro as implicações daquilo que está escrito, o significado então do texto. Eu preciso estudar, eu preciso investigar. O pastor, o obreiro, o ministro de música é um estudante da Bíblia, é um investigador da Bíblia. Ele não pode, muitas vezes, ser um perito em administração, muitas vezes ele nem será o melhor conselheiro, mas ele precisa ser alguém profundamente interessado e dedicado no estudo da Bíblia. Ele não fica só na audição, e nem só na leitura, ele avança, ele começa a escada dele para a investigação. A partir desse momento, do seu crescimento, ele passa a estudar a Bíblia. E aí você vai descobrir as muitas discrepâncias que estão por aí. Por isso, o ministro de música também precisa ser um estudante da Bíblia. Tem gente cantando por aí: persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Não cabe isso para o nosso tempo, absolutamente, não cabe. Mas tem gente cantando por aí, parece ser crente cangaceiro, né? Que vai, então, consome os inimigos, atravessa os inimigos e tudo mais. Então veja que há muita coisa que precisa ser analisada e deixada de lado, que muitas vezes as nossas igrejas estão absorvendo. E aqui essa turma precisa ser cada vez mais investigadores, então, da palavra de Deus. O quarto nível, então, é o nível da reflexão, e o verbo que eu uso é o meditar. Reflexão é meditação. Ocorre quando o pregador, o pastor, quando o crente, ele depois que ele estudou a Bíblia, ele descobriu várias coisas ali na palavra de Deus, ele começa a fazer perguntas de implicações à sua vida. Onde, como, o que isso tem a ver com a minha vida? Quais são as áreas da minha vida que são afetadas por isso que eu estudei, que eu descobri? E quando ele faz essas perguntas, ele está meditando, ele está refletindo. Eu não posso meditar antes de estudar, eu só posso meditar depois que eu estudei, porque eu tenho agora material que eu descobri com o meu trabalho investigativo para meditar. Onde, como, em que áreas da minha vida essa palavra que eu estudei, essas verdades eternas que eu encontrei, enquanto eu faço essas perguntas, eu estou meditando, eu estou refletindo, mas eu não posso parar no nível investigativo, por mais importante que ele seja. Eu estou caminhando para que aconteça mudanças na minha própria vida. Por isso, o quinto nível é o nível da ação, e o verbo é praticar. Ele já refletiu, ele já meditou, né? Já identificou áreas da vida em que aquela palavra melhora, aquela palavra mexe, traz saúde espiritual. Agora eu tenho de tomar uma decisão, retirar coisas, adicionar coisas. O ponto de partida é que o pastor, o obreiro, o líder, ele precisa aprofundar a sua relação com a palavra de Deus. Ele precisa alocar tempo para estudar a Bíblia. E quando isso não acontece, sabe o que pode ocorrer? Faltará o alimento, o sermão, para você levar à sua igreja.
A nossa experiência pastoral diz que se você não dedicar, não alocar tempo com a Bíblia, você não vai fazer, porque a tirania do tempo é muito grande. O tempo que sobrar, você vai apenas passar olhando para separar o que você vai pregar no domingo para a sua igreja. É isso que vai acontecer. Por quê? Os pastores, com sermão ou sem sermão, a gente tem falado isso lá, tem de vir para o púlpito. E é necessário tirar um tempo, alocar um tempo na sua agenda para estudar, então, a palavra de Deus. Mas quando você está se alimentando da palavra de Deus, nunca vai faltar mensagem para você entregar ao povo, porque você está num nível profundo do estudo da Bíblia. Destaca-se aqui a importância de uma formação bíblico-teológica como essa que vocês estão recebendo, adequada, que capacite o pastor, o líder, o estudante da Bíblia a investigá-la, a realmente aprender da palavra do Senhor, a resolver e a entender o significado do texto para os seus leitores originais e então fazer as aplicações à sua vida e à sua congregação. Nesse mundo do relativismo, como diz o pastor Saião, horrorível, é a mistura de horrível com terrível, mundo horrorível que nós vivemos, onde o importante é que cada um acha e decide ser, né? Nós somos desafiados então a preservar o sentido restrito do texto sagrado, doa quem doer, e fazer as aplicações com as técnicas hermenêuticas corretas. Esse é o nosso desafio. E nós precisamos realmente estar com foco na pregação da palavra de Deus. Tem púlpitos por aí em que é proibido se falar em pecado. Não, né? Pecado é uma ideia que não cabe mais para hoje. É o relativismo, queridos, que está muito presente por aí. Tem igreja por aí em que o líder, o pastor, não se identifica mais como um pastor, ele é um arquiteto social e cultural, mas o termo é pastor. Mas muitos não se identificam mais dessa forma, então. Se eu tivesse que aplicar uma pergunta de aplicação, seria: como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Então esse é o primeiro desafio, de ter um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Ouvir, ler, estudar, meditar e praticar. Você pode repetir comigo? Ouvir, ler, estudar, meditar e praticar. Se você sobe essa escada, você cresce no seu relacionamento com a palavra. O segundo desafio: aprofunde-se na pregação da palavra de Deus. A palavra não é mais um mistério para você, ela já é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A palavra já está, portanto, com você. Você já sabe o que a palavra, portanto, ela está apontando. Você já está acostumado com ela. Você e ela são íntimos. Você ama o autor da Bíblia. Você ama o Deus revelado na Bíblia. E a Bíblia tem valor para você. Não é um livro ordinário qualquer. O ministério passa pelas estações. Às vezes nós estamos vivendo a primavera, às vezes o inverno, mas a palavra do Senhor permanece a mesma para sempre, não muda jamais. E nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Não pode haver um abismo entre o meu discurso e aquilo que eu vivo, entre o que eu ensino e aquilo que eu busco viver no meu dia a dia. Jesus denunciou os escribas e fariseus lá em Mateus 23,
quando ele diz: hipócritas, vocês colocam carga sobre os ombros dos outros, mas nunca sobre vocês mesmos. Não somos perfeitos, mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento, não estamos prontos, mas devemos buscar sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Dois alertas importantes para todos nós. Não faça o seu próprio cânon, absolutamente. Não fuja de textos que colocam você contra a parede. Por aqui eu não vou, por esse texto também eu não vou. A sua congregação, a sua igreja tem 66 livros da Bíblia, mas para alguns pastores, eles fizeram praticamente o seu próprio cânon. Talvez tenha 2 ou 3, talvez tenha 4 ou 5. Ou talvez muitos tenham passado mutilando muitas partes da Bíblia, porque não querem enfrentar o que o texto sagrado diz. O professor Israel Belo de Azevedo escreveu no prefácio de um livro o seguinte: a única maneira de lermos a Bíblia ao nosso favor é lermos contra nós. Quando nós estamos, portanto, quebrantados diante do texto sagrado, quando nós somos, então, o primeiro ouvinte, é que nós, então, somos quebrantados. A palavra do Senhor fala conosco: não caia na tentação do diabo de fazer o seu próprio cânon, com textos confortáveis, diplomáticos, politicamente corretos, porque assim não há comprometimento com a sua vida. Olhe para a Bíblia como um todo e não seccioná-la ao seu bel prazer. Não fuja do seu próprio sermão. Seja o seu primeiro ouvinte e o seu primeiro praticante. É possível ser confortado, exortado, corrigido pelo seu sermão. Eu nunca esqueci do pastor Lécio Dornas contando que visitou com outro colega, o pastor Davi Gomes, da Escola Bíblica do Ar, nos seus últimos dias. Ele estava para ser, portanto, levado pelo Senhor. Eles foram e sabiam que não podiam demorar, porque o quarto havia se transformado ali em uma enfermaria e ele não podia se cansar muito. Aí o pastor Lécio disse assim para ele, já estavam saindo, aí ele diz para ele: pastor, eu vou ler um texto bíblico, nós vamos sair e o colega vai orar. Aí o pastor Davi Gomes disse assim: não, senhores, texto bíblico e oração não se economiza. O irmão lê um texto bíblico e ora, e o outro colega lê um texto bíblico e ora também. Ninguém economiza texto bíblico e oração. Aí ele disse, depois disso: está vendo aquele rádio ali? Eu estava ouvindo há pouco aqui a Escola Bíblica do Ar. Sabe quem estava pregando? Davi Gomes dizendo para eles: eu mesmo. Eu dizia no rádio e eu aqui ouvindo. Lá no rádio eu dizia, se você está num leito de dor, aí eu dizia daqui: obrigado, pastor Davi Gomes. Se você está precisando de uma palavra de alento, aí eu dizia: obrigado, pastor Davi Gomes. Ele mesmo falando para ele próprio se consolava com o seu próprio sermão. Não fuja do seu sermão. O seu primeiro ouvinte deve ser você mesmo. Começar a praticar a partir de nós mesmos. O terceiro desafio, estou quase chegando lá. Não abra absolutamente mão de mergulhar no texto e usar as técnicas corretas de interpretação bíblica. É mais fácil pregar sobre a Bíblia do que pregar a Bíblia. É mais fácil pregar com base bíblica do que pregar a Bíblia. É mais fácil pregar psicologia aplicada com fundamentação bíblica do que pregar a Bíblia. Porque para pregar, então, sobre a Bíblia, para pregar com base bíblica e para pregar com psicologia aplicada com fundamentação bíblica, você não vai precisar interpretar a Bíblia. Mas para você pregar a Bíblia, você precisa interpretar, estudar, investigar a palavra do Senhor. Sabe o que temos sentido falta? Nos arraiais, do pregador que lê o texto bíblico,
que interpreta o texto bíblico, que ilustra o texto bíblico, que aplica o texto bíblico e que apela para uma mudança de vida. Mas para fazer isso, ele precisa interpretar a Bíblia. Ele precisa interpretar a palavra do Senhor. Quem você quer que ouça o seu sermão? O seu ouvinte ou o seu ego? Tudo deve ser feito com compaixão e no temor do Senhor. Busque entender os seus ouvintes. Tem sido muito difícil comunicar com o homem da atualidade. É mais fácil falar uma plateia imaginária do que uma congregação real, por conta de todas essas mudanças e o relativismo que tem acontecido nos dias atuais. É mais fácil falar a uma plateia que pensemos ser imaginária do que uma congregação, uma igreja real. É para a sua igreja que Deus determinou que você interprete a palavra dele, para a sua congregação. Aqui está o problema de você ir para a internet, buscar sermões prontos do Bill Hybels, do Rick Warren, do Hernandes Dias Lopes, do pastor Jorge Max, que tem vários sermões, porque aqui está o problema. Deus não chamou para interpretar a Bíblia. Esses homens de Deus chamou você para interpretar a palavra de Deus para a sua congregação. Nada de errado em ouvir sermões maravilhosos, arejar a mente, crescer espiritualmente. Claro, isso é importante, mas Deus chamou você para interpretar a Bíblia para a sua congregação. Deus chamou você. É lugar comum, mas nunca é demasiado repetir. O sermão que você pregar precisa ser claro, preciso, objetivo e relevante. Pergunte para a sua mensagem que você construiu. Se o sermão está claro, no final você pergunta: está claro, está preciso, é objetivo, ele é relevante? Pregue para a mudança de vida. E aqui a pedagogia e a andragogia dão uma grande contribuição para a mudança de vida. A palavra de Deus precisa ser aprendida. São 3 níveis, estamos encerrando, né? São 3 níveis e a dosagem desses níveis é mais importante. Informação essencial. No seu sermão, coloque apenas que for essencial. Formação de valores. O sermão precisa ser formativo. Formar valores, princípios, crenças, automatização. O seu sermão precisa sugerir princípios de conduta que sejam automatizantes na vida da igreja. Da devoção à pregação, o amor a Deus como pano de fundo de um relacionamento profundo e saudável. Termino com a frase de Martin Lloyd Jones, que diz o seguinte: a unção é indispensável. Precisamos ter luz e calor, sermão e pregação. Luz sem calor jamais afetará a quem quer que seja. Calor sem luz não tem valor permanente. No que consiste a pregação? Em lógica pegando fogo, em raciocínio eloquente, em teologia em chamas. Que Deus nos abençoe, que possamos cumprir o nosso papel cabalmente. Parabéns a todos, que Deus abençoe. Meus irmãos, diante de uma pregação desta, eu diria até, pastor Marcelo, uma aula, me vieram 2 sentimentos. O primeiro, quem dera que pudesse transformar em PDF e disponibilizar para todos nós essa pregação. Vou dar homilética, eu vou precisar desse texto. O segundo sentimento, meus irmãos, é orar. Diante de uma palavra dessa que nos exorta, nós não podemos simplesmente passar para outro momento sem nos colocar diante de Deus e permitir que Ele fale ao nosso coração
diante da seriedade, da responsabilidade que temos como obreiros de Deus na pregação, no ensino da palavra. Enquanto pastores, educadores, ministros de música e qualquer um de nós que estamos aqui, somos responsáveis por esse ministério de ensino do povo de Deus. Então quero convidar você, eu vou pedir que o Alisson toque um hino ao piano, e eu vou pedir que você dedique-se 1 minuto em oração. Pedir que Deus fale a sua alma diante da palavra. Como tem sido a nossa postura diante da palavra de Deus? A tenho lido como alguém lê o jornal do dia, ou mesmo sequer tenho lido a palavra. Não tenho vivido esta palavra, praticado em minha rotina. A Bíblia para alguns é um livro de história. E nessa noite aprendemos que a palavra de Deus é tudo para aquele que pertence ao corpo de Cristo. Após este 1 minuto de reflexão, convido para fazer esta oração a professora educadora cristã, Carla Juliana. Ela encerrará esse momento de oração. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, agradecer ao Senhor pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Ó Deus, porque temos acesso, Senhor, temos tido acesso à Tua palavra, que é a verdade. Muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos no nosso dia a dia o nosso tempo de devoção, de busca, de aprofundamento, porque achamos, Senhor, que podemos viver sem ela. Mas nessa noite, Senhor, Tu nos exorta a buscarmos cada vez mais e mais. Não apenas, ó Deus, porque precisamos ensinar e pregar e compartilhar, mas porque a Tua palavra, Senhor, é necessária para que possamos viver, para que possamos, ó Deus, ter vida. Precisamos nos alimentar diariamente da Tua palavra, e não apenas de uma maneira intelectual, mas que ela seja vivificada por meio do Teu Espírito no nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor, nos leve dia após dia a buscarmos, a nos debruçarmos sobre a Tua palavra, de maneira, Senhor, que o nosso maior objetivo e desejo seja conhecer cada vez mais do Senhor, que é o Deus único, verdadeiro e soberano. Nós Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra nessa noite. E continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É costumeiro a turma escolher um aluno para representá-la. E no nosso caso são 3 turmas, 3 cursos. E esses cursos escolheram o formando Elton Alves Tavares para ser o orador da turma. Convido então o Elton para assumir o púlpito.
Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. 21 de setembro de 2024. Esta noite, com certeza, ficará marcada na vida de todos os presentes, mas, em especial, na vida de cada um de nós formandos. Queridos amigos e irmãos do Ministério de Teologia, Educação Cristã e Música Sacra, sou grato a Deus e a vocês por terem me escolhido para representá-los nesse momento tão sublime. Relembrar nossa trajetória de curso, refletir sobre cada história e subjetividades definidas por nossas experiências pessoais. Não foi fácil escrever, fugir dos lugares comuns e das formalidades, tentando expressar todo o sentimento que explode dentro de nós. Espero conseguir transmitir um pouco daquilo que foram estes 3 anos de Seminário Batista Eurico Nelson. Prostrar-se diante da cruz do Evangelho de Jesus é o primeiro desafio que enfrentamos juntos nesse seminário, pois negar as nossas vontades pessoais, profissionais e familiares é literalmente largar as redes e ouvir a voz de Deus nos chamando para segui-lo e servir em prol do seu reino. No primeiro ano, éramos mais de 48 alunos na capital e interior. Todos nós com sonhos e projetos a realizar. E aprove a Deus nos conduzir durante todo esse tempo. Educadores, músicos e teólogos. Todos nós se encontrando em uma quarta, ou uma quinta, ou uma sexta-feira, mesmo que fosse online, ou até mesmo dormindo durante as aulas na semana, e sendo recepcionados também por um porteiro de Deus, um homem carinhoso e receptivo na entrada do Sebim, pelo estacionamento, o nosso querido amigo Robson, sempre compartilhando ali um copo d'água e uma boa medida de risadas, subindo a mesma escada de uma sala fria e ao mesmo tempo cheia de amor e graça entre os irmãos que com um café quente e bolachas deliciosas, feito com muito carinho por nossa irmã Renilma, que não deixava ninguém misturar a colher do açúcar, pois sabia que a heresia se iniciava naquele momento. Em meio a muitos cafés, as dúvidas também nos trouxeram respostas, lutas e dificuldades, como o Covid-19 e outras desistências no meio do caminho, que é estreito e apertado, nos conduziu a este momento. Amigos que durante esta maravilhosa caminhada nos deixaram para se casar e apressar o passo pelo propósito do chamado, que o diga a nossa querida irmã Thalita e o nosso amigo Léo. No primeiro dia de aula também um choro e uma confirmação de Deus para alguns de nós que iriam para o interior e não iriam iniciar o seminário, quem dirá terminar, que o diga o nosso amigo e irmão Abraão. Muitos de nós chegamos a um estado de conhecimento e saímos transformados pelo que recebemos. Adquirimos conhecimentos teológicos, musicais e muita educação cristã para consolidarmos a nossa fé e dizer que a Bíblia não é a mãe das heresias, que o diga o nosso Masterchef Geraldo.
nossas trocas de experiências fizeram com que cada um de nós fôssemos exortados e edificados pela verdade ensinada. Através da história do povo batista e através dos testemunhos pessoais de cada aluno e mestre presente em sala de aula. Sabendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em especial, gostaria de deixar registrado o nosso carinho e agradecimento a todos os mestres que passaram seus ensinos, seus conselhos, suas experiências, suas lutas, seus ideais e demonstraram com uma imensa humildade como deve proceder um verdadeiro servo de Deus. Toda glória e honra a Deus por suas vidas e seus ensinos. Vocês jamais serão esquecidos. Durante essa graduação, esse curso, muitos momentos foram marcantes. E sendo difícil selecionar só um em especial, todos foram ricos e despertaram em nós um aprendizado grandioso. A nossa expectativa em relação à música mudou. Hoje a vemos com os outros olhos, enxergando mais do que só cantar e tocar, mas sendo sim uma arte, uma cultura que nos move diariamente, com ritmos, melodias que carregam um significado em cada nota. Aprendemos que a música é adoração genuína ao nosso Deus. Observamos a história da música e a sua evolução com letras que mostram que em tudo que fazemos estamos glorificando a Deus. Nossa turma foi abençoada com esses professores renomados que nos ensinaram muito. Ensinamentos esses que levaremos para a nossa caminhada. Por isso somos gratos a Deus por até aqui Ele ter nos sustentado. A Ele toda a honra e toda a glória. Nas introduções e em todas as disciplinas, Deus se fez presente no meio de nós, pois nos habilitou para o seu chamado, nos deixando uma missão: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As práticas pastorais na Igreja Batista da Redenção marcaram certamente as nossas vidas, pois juntos aprendemos a batizar mutuamente, realizar casamentos de casados, apresentar crianças, mesmo que fossem de bonecas. Apresentamos, realizamos ali culto fúnebres, onde o morto estava mais vivo do que nunca e bem pesado. Isto apenas ali sinalizava que o fim do curso era apenas o começo de uma longa jornada dada por Deus. E quem de nós irá esquecer que um dia pregou na segunda igreja batista de Manaus? Homilética é a arte de pregar, mas o nosso professor André Ferreira é um machado nas mãos de Deus, cortando a lenha e colocando fogo em nossas provas. Todos ali expuseram seus maravilhosos sermões e aprendemos que a oração é a base de todas as mensagens dadas por Deus, o alfa e o ômega das nossas vidas. E nunca na vida lemos tantos livros afinco, pois sabíamos que se não lêssemos, nossas resenhas não seriam aprovadas pelo pastor Marcelo, o rei das resenhas. Deus nos ensinou bastante. Não somente aprendemos a administrar, mas aprendemos a adorar e louvar verdadeiramente o nosso Criador.
Vimos ali que o papel do diácono na igreja é fundamental para o aperfeiçoamento da boa obra. A administração eclesiástica é o ato de trabalhar com e por meio de pessoas voluntárias para realizar metas e objetivos, tanto da organização religiosa quanto de seus membros. Aprendemos que há pastores sem liderança e pastores de liderança doentia, e uma boa liderança é feita por cabeças que correm na mesma direção, e o pastor deve ter uma alma humilde. E ainda estamos aprendendo a esperar, a repartir a liderança, a ouvir, a mudar, e que só se sustenta uma liderança intrínseca sobre um tripé: Cristo, a Bíblia e a igreja. Poderíamos aqui citar vários momentos que marcaram nossas vidas durante esse seminário, mas as experiências pessoais que tivemos com Deus certamente foram as melhores aulas. Que possamos firmar este propósito de não parar, mesmo em circunstâncias adversas. Nós podemos lembrar, como dizia no início do curso o nosso querido pastor João Bosco, nós não somos dos que retrocedem. E em nosso mapa mental, na nossa cosmovisão, é baseada no criacionismo, e Deus é transcendente sobre todas as coisas. E o que é revelado a nós, pertence a nós. E o que é mistério de Deus, pertence a Deus. Vamos, a partir de hoje, nos dedicarmos mais a todos que lutam na causa do reino de Deus, através dos verdadeiros conselhos e ensinos a nós outorgados. Por fim, aos colegas formandos, deixo o convite à reflexão sobre o nosso papel na sociedade. O ser humano nasceu para aprimorar-se, e cada um de nós deve buscar em Deus o seu caminho. Muito obrigado pela oportunidade, e que Deus abençoe cada um de nós. Shalom Adonai. Obrigado. Geralmente nas formaturas de faculdade há um protocolo que é o momento do juramento, o juramentista. Como o nosso curso é ministerial, e isso não é uma formatura simplesmente, é um culto de ação de graças ao nosso Deus, nós temos o momento do compromisso ministerial. Portanto, convido o formando de música sacra, Alisson Malta, para conduzir o momento com os formandos. Convido a todos os alunos formandos a se colocarem de pé, para juntos nós recitarmos esse compromisso ministerial, que desde já que o Senhor Jesus venha abençoar ricamente a vida de cada um em seu ministério. Vamos todos ler juntos? Diante de Deus e da Igreja de Jesus Cristo, nós, formandos dos cursos ministeriais do Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson, firmamos este solene compromisso ministerial. Prometo com todo o meu ser viver segundo os princípios do Evangelho, ser fiel servo de Cristo e dedicar minha vida ao ministério que me será confiado. Prometo comunicar a palavra de Deus com verdade e amor, a cuidar das almas com compaixão e a liderar o povo de Deus com humildade, sempre buscando a glória de Deus acima de tudo. Prometo ser exemplo vivo da fé que professo, conduzindo minha vida em santidade, integridade e fidelidade, segundo o que está na santa palavra de Deus.
Prometo ouvir com paciência, aconselhar com sabedoria, orar incessantemente pela Igreja de Cristo, fortalecer sua fé nas Escrituras Sagradas e edificar a vida daqueles que o Senhor colocar sob meus cuidados. Assim, comprometo-me de todo o coração a servir fielmente ao Senhor, à sua igreja na terra e aos batistas amazonenses até que ele venha. Amém. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar. Convido para falar em nome da convenção o diretor executivo, pastor Nelmo Monteiro Pinto. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Chegou o dia, né? Quero parabenizar cada aluno, né, por esse momento em que almejaram tanto, desde quando iniciaram os primeiros dias, né, para terminar até aqui. Esse é um dia especial, um dia que glorificamos a Deus por um sonho realizado. Quando começou a idealizar o Seminário Batista Eurico Nelson, eu estava ainda como secretário da convenção, fazia parte da diretoria estatutária, e aí a ideia era um seminário que formasse profetas, uma casa de profetas. Não seria um seminário com reconhecimento do MEC, não seria conforme os padrões de outros seminários, mas seria um seminário para atender a nossa regionalidade, atender o Amazonas. E precisou, então, nós buscarmos um nome, e o nome da pessoa mais indicada era pastor Jorge Monteiro, que no coração dele, ele já tinha algumas ideias sobre um seminário, né? E alguns foram conversar com o pastor, e ele aceitou esse desafio. Como todo empreendimento precisa de um pai, né? E o pastor Jorge, ele aceitou como um pai. E como todo pai, esse seminário é como um filho. E aqui estão os outros filhos desse seminário. E ele tem sido realmente um paizão, cuidando desse seminário, que ele é um empreendimento de Deus, é obra de Deus. Como executivo, a gente tem visto uma necessidade muito grande no campo. E quando se fechou a Faculdade Batista de Teologia do Amazonas, a antiga FBTA, nós ficamos com um vácuo de formação acadêmica, especialmente de formação teológica, de preparo para pastores, para obreiros, tanto da capital quanto dos nossos municípios. E quando se começou o seminário, e começou num período difícil, que foi na pandemia, 2021, né, era necessário começar, porque a necessidade era grande. Nós temos hoje, pelo menos, mais de 20 igrejas no Amazonas que estão sem pastor, sem contar alguns trabalhos iniciados, algumas congregações também que não têm liderança, e que os vocacionados estão nas igrejas, mas precisam de preparo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, começa assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A palavra que Paulo utiliza em grego de aperfeiçoamento é katartizo, que quer dizer treinar, capacitar. Eis aí a missão
do nosso Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson: capacitar homens e mulheres de Deus para o serviço da obra do Reino de Deus. E estamos aqui vendo o fruto dessa capacitação, que teve aí os seus desafios, e Deus foi suprindo cada um deles. E eu me lembro o momento em que também eu estava me formando, e foram 4 anos lá, foram dias de muito trabalho, de muito exercício, de muitas atividades, mas Deus nos deu a graça de concluirmos o nosso curso, e hoje estamos servindo na igreja, servindo as igrejas, servindo a convenção, e não paramos de crescer. Meu conselho que eu dou para os alunos: não pare de estudar. Continue comprando livros, continue fazendo resenhas. Agora é para vocês, é para o ministério de vocês. Continue fazendo outros cursos, continue fazendo pós, continue fazendo mestrados, talvez um doutorado. Sonhem com isso, se esforcem com isso. Isso será uma bênção para vocês, para o ministério de vocês, para a igreja de vocês. Vão voando, cresçam e sejam instrumentos de bênção, como o texto aqui nós vemos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E que Deus abençoe cada ministério, cada igreja, cada serviço que vocês estão prestando ao Senhor. O seminário, ele é associação, já não é mais associação, né? Que era a ABTA. Agora ele está dentro da Convenção Batista Amazonas, faz parte da estrutura da Convenção Batista Amazonas, para que as igrejas tenham esse curso e tenham uma escola onde possam enviar os seus vocacionados para o preparo. O nosso seminário, irmãos, ele não deixa a desejar em muitos seminários. É de excelente qualidade. E nós não podemos diminuir a qualidade do serviço que prestamos a Deus. E incentivem os membros da sua igreja a estudarem, a crescerem. Vamos orar como Jesus nos ensinou a orar, para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, e que esses trabalhadores sigam o exemplo desses alunos, estejam preparados para servirem a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus seja sempre glorificado e honrado por tudo que vocês fizerem. E glorificamos a Deus por esse dia tão abençoado como o dia de hoje. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, e em gratidão, vamos louvar ao Deus.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Os irmãos podem se assentar. Nós já estamos encerrando esse culto de celebração ao Senhor, mas é preciso algumas palavras, principalmente de agradecimento. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Jorge Max por nos receber e pela sua equipe. Pastor, muito obrigado por nos receber a Convenção Batista. Agradecer ao conselho, o pastor Nelmo Monteiro, presidente da convenção, o pastor Marcelo, pelo apoio. Esta obra, sem apoio, sem investimento, ela não caminha. É preciso de muito apoio. Agradecer às igrejas que enviaram seus seminaristas. O pastor Nelmo citou que nós temos um vácuo, e esse vácuo tem 10 anos, que nós não tínhamos nenhuma forma de treinamento para o ministério na nossa convenção. Mas pela graça de Deus nós chegamos a essas primeiras turmas. No seminário tem 3 anos, o Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson, nesta formatação, ainda é uma criança de 3 anos. Muita coisa foi feita, muita coisa ainda há de ser feita. Nós temos formado um corpo docente de extrema qualidade, incentivado os nossos pastores a estudarem. Isso nos leva a sonhar com coisas maiores, como, por exemplo, o seminário ser um produtor de literatura para a convenção. Nós já fomos desafiados pelo ex-presidente da convenção, pastor Jair Mendonça. Estamos desenhando isso, de maneira que os nossos professores que já escrevem, professor Rodolfo, por exemplo, tem mestrado, já escreve para a CBB. Nós temos a professora Carla Juliana, que foi secretária executiva da União Feminina Missionária da CBB, que também escreve. Nós temos muitos professores. Pastor Marcelo nem se fala, né? Escreve muito. Pastor Célio acabou de escrever lições para não é para a Giga Juerp, não é isso? É para a convenção. Nós temos muitos pastores que estão escrevendo e nós temos incentivado que eles possam continuar estudando. E os nossos alunos também. O seminarista está formando, né? Formado, o Kleber, da comunidade Viva, já faz mestrado pelo Southwestern. E nós temos incentivado que eles estudem. O caminho que eles vão traçar pertence a Deus, mas a parte deles eles têm que fazer, é continuar a estudar. Por isso que nossa alegria é muito grande. Abaixo da vontade de Deus, meus irmãos, se há pastor
na Congregação Batista Nova Vida, em Presidente Figueiredo, porque é formando do seminário, o seminarista Aristides. Se há um pastor dirigindo a Congregação Batista Grande Vitória, da PIB de Coari, é porque o Edjarlisson, formando o seminário, está lá servindo a Cristo. Pela graça de Deus, nós temos o Elton, dirigindo a Igreja Batista Novo Horizonte. Nós temos o pastor Idelbrando. Se o pastor Zaqueu tem um auxiliar hoje, ele deve ao seminário ter essa bênção do lado dele. Pastor Idelbrando, auxiliar ali na Igreja Centenário. Se nós temos, meus irmãos, um pastor dirigindo a Congregação Batista Monte Chorebe, em Coari, é porque há um formando lá, o Jacó Gaspar Parente. Se há um pastor aqui na capital dirigindo a Igreja Batista Jardim de Deus, é porque a convenção investiu na vida do pastor Márcio Ebert. Se há um pastor que inclusive veio para esta formatura, pastoreando a Igreja Batista União de Manacapuru, porque o seminário está ofereceu para o interior, a convenção tem a alegria de dizer que Marcos Mendonça da Silva é o pastor ali em Manacapuru. Se nós temos um pastor dirigindo a Congregação Batista 13 de Maio, no município de Tefé, é porque é formando do seminário, o seminarista formando Andreus Rodrigues do Carmo. É uma alegria muito grande ver que os nossos, posso dizer já ex-alunos, já estão no ministério. Mas também quero dizer que há muita carência, como foi dito aqui, no interior, na capital. E a minha oração é poder pedir a Deus que fale ao coração de vocês e que vocês se abram para o ministério. Ouçam a voz de Deus e Deus há de abençoar como tem abençoado até aqui. Quero convidar para esta oração final o professor Rafael Valongo vai orar encerrando esta formatura, ação de graças. Após a oração, convidar os formandos para todos aqui na frente para uma foto oficial, inclusive com os professores aqui presentes, por gentileza. E a convenção também está convidada para esta foto oficial. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe. Ore pelo seminário, ore por esses servos de Deus, ore para que Deus levante outros. Já estamos com edital de matrícula aberto para o início de fevereiro do ano que vem. A nossa história continua. A deles encerra aqui hoje, mas nós continuamos na luta do magistério, nos esforçando para cumprir a missão de Deus. Pastor. Oremos ao Senhor. Pai amado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de cada um desses, agora, colegas no ministério, Senhor. Pai amado, ser com a vida de cada um desses nossos amados irmãos, a cada dia, renovando em seus corações o ânimo, o vigor, as forças para continuar a caminhada ministerial que o Senhor propôs para eles, Senhor. Conduza-os segundo o curso da sua vontade, dentro de cada igreja, cada congregação, onde ali eles estarão servindo ao Senhor e com o seu trabalho, com a sua labuta, propagando a mensagem de teu reino aqui na terra, Senhor. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos em poder participar, apoiar e contribuir para a formação destes nossos irmãos, Senhor. E que nessa noite, Senhor, os seus corações que hoje estão repletos de alegria, possam ainda ficar muito mais com a certeza de que eles estarão, Senhor, trabalhando para Ti. Conduza-os, Pai, ser com a vida de cada um deles, com as suas famílias também. Nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Oi? Tirei uma de mim. Chamei a Alice, não sei.